Boa noite, vamos falar de fé mais uma vez? Nossa quinta live aí, né? Lembrando que esse canal aqui é despretensioso, apenas de trocar ideia com os amigos, com as pessoas que gostam de ouvir uma explicação um pouco mais profunda, mais estudada sobre as palavras, né, de Deus. E hoje a gente vai falar sobre a parábola do bom samaritano. Antes disso, eu queria começar falando sobre algumas pessoas me questionaram que no fim da transmissão eu sempre falo a frase graça e paz, né? E eu sei que algumas religiões evangélicas utilizam essa frase quase que como um dogmazinho, né? Mas na verdade a palavra graça e paz ela está presente nas mensagens de Paulo que ele enviava às igrejas primitivas do cristianismo. Ele enviava sempre no início das cartas de Paulo às igrejas, ele escrevia graça de Deus e a paz de Jesus Cristo. Daí que vem graça e paz. Então é lógico que as igrejas podem usar isso tudo, mas não é propriedade, né? Não vai se apropriar de uma palavra que está escrito na Bíblia. Então eu continuo usando a minha expressão graça e paz, que eu acho que é uma palavra bastante significativa para os conhecimentos que eu adquiri. Bom, nós vamos falar sobre as parábolas. Eu falei semana passada sobre as parábolas, que sempre tem uma mensagem indireta, né? Tem um propósito de ensinar ou de responder alguma coisa, né? E a palavra do bom samaritano, a parábola do bom samaritano, é uma parábola bem profunda, bem profunda. E o propósito dela foi o seguinte: um perito, isso está escrito em Lucas 10, 25, 37, na Bíblia. Eu vou falar, lógico, com as minhas palavras, para tentar tornar a nossa investigação de uma forma mais simples. Em Lucas, um perito da lei, quem é perito da lei? É aquele cara que ficava investigando quem desrespeitava a lei, né? E um perito da lei, procurando Jesus Cristo, ele fez uma pergunta para Jesus. Ele falou: Jesus, como eu posso herdar a vida eterna? A gente já entende que com a palavra herdar vem do judaísmo primitivo, né? Porque ele queria, você não tem que conquistar a vida eterna. Você vai herdar consanguinamente, ou seja, do seu sangue, né? Porque você já é das 12 tribos de Judá, você tem já um privilégio ali de herdar a vida eterna. E ele pergunta isso para Jesus, meio que instigando Jesus a uma resposta que fosse fora das leis, né? E aí Jesus responde: o que diz a lei? Que diz a lei? Né? E aí o perito da lei responde: amai a Deus como acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então Jesus respondeu: então você sabe. Então você sabe. Aí ele pergunta: mas quem é o meu próximo? E aí então, a partir daí, Jesus fala sobre a parábola do bom samaritano, que é para responder a essa pergunta do perito da lei. E aí ele responde da seguinte, e a parábola diz, antes da gente contar a parábola, eu vou falar sobre os personagens da parábola. Nós temos 3 personagens principais. Um sacerdote, que provavelmente utilizava aquele trecho entre Jerusalém e Jericó, era um caminho de 27 quilômetros, nas montanhas. O sacerdote ia para o templo em Jerusalém, depois ele partia para Jericó. Os sacerdotes, geralmente, eles eram levitas, né, da tribo de Levi, mas eles eram especialmente filhos de Arão.
Então, esses eram sacerdotes. O segundo personagem da parábola é um levita. Quem é levita? O levita era um descendente da tribo de Levi, mas não era filho de Arão. Então ele era um auxiliar no templo. Ele era um cara que auxiliava os sacerdotes no templo. E o terceiro personagem era um samaritano. Quem era um samaritano? Na verdade, no norte de Israel, na época dos reis, muito antes de Jesus, os samaritanos, eles eram judeus, mas depois que foram invadidos pelos assírios, os samaritanos se misturaram com os assírios. Tiveram casar, tiveram filhos, etc. Tal. Então, os judeus mais ortodoxos, mais do sul, eles julgavam os samaritanos como pessoas mestiças, pessoas impuras, porque se misturaram. Vocês sabem que no judaísmo existe uma lei da consanguinidade. Você tem que ser parte da descendência das 12 tribos de Judá. Né? E, na verdade, as 12 tribos, Jacó teve 10 filhos, na verdade teve mais, né? Mas as 12 tribos nasceram de 10 filhos de Jacó e mais 2 filhos, que eram 2 netos, e formaram as 12 tribos de Judá. Então os samaritanos, que moravam no norte de Israel, eles eram extremamente odiados pelos judeus, porque eles se misturavam, eles eram mestiços, eles casavam com outros povos e etc. E também, inclusive, alguns dos samaritanos acabavam seguindo outros deuses, não só o Deus único de Israel. Então, não se davam bem, eles eram praticamente inimigos. Então, os 3 personagens da parábola são o sacerdote, o levita e o samaritano. Né? E a parábola começa da seguinte forma: no trecho entre Jerusalém e Jericó, um homem foi encontrado na beira da estrada, foi assaltado, foi espancado, ficou seminu, praticamente morto na beira da estrada. Provavelmente era um judeu, né? Por quê? Porque essa estrada de Jerusalém a Jericó não era usada pelos samaritanos, né? Geralmente não eram. Os judeus, eles desviavam do lugar chamado Samaria e eles iam por esse outro trecho, né? Então o que acontece? Na parábola que começa dizendo assim, nesse trecho entre Jerusalém e Jericó, esse homem foi encontrado lá, praticamente morto, espancado, roubado, seminu, na beira da estrada. No caminho veio o sacerdote. E o sacerdote, ao ver aquele homem jogado na estrada, ele mudou de lado. Ele foi para o outro lado da estrada e passou além daquele homem. Em seguida, veio o levita. O levita, como eu expliquei para vocês, era um auxiliar no templo, né, dos sacerdotes, mas ele era um descendente de Levi, então essa tribo era considerada como sagrados, né, como portadores da fé. E o levita, vendo aquela situação, e provavelmente vendo que o sacerdote também mudou de lado, ele também mudou de lado e atravessou a rua, a estrada. Depois apareceu quem? Apareceu um samaritano. O samaritano voltando de viagem, ele viu aquele homem lá caído. O que ele fez? Ele parou e ele pegou e atou as feridas, os machucados daquele homem. Antes ele passou óleo e vinho nas feridas do homem, depois ele enfaixou as pernas do homem. Né? Essa explicação, inclusive, esse trecho é de Lucas, né? Não esquecendo que Lucas é um apóstolo no Novo Testamento, ele é um médico, né? Então ele descreve bastante essas partes
de doenças, etc., com um detalhe impressionante. Então o samaritano foi lá e acudiu esse homem, enfaixou esse homem, passou óleo, passou vinho. O vinho era para evitar infecções, né? Na época eles usavam. E aí o samaritano, o que que ele fez? Ele pegou, carregou esse homem, colocou em cima da sua condução, do seu cavalo, provavelmente um burro, um jumento, alguma coisa desse tipo na época. Colocou o homem em cima do seu cavalo e levou-o até uma hospedaria. Chegando na hospedaria, ele foi lá, arrumou um lugar para o rapaz, para a pessoa, colocou a pessoa lá, e diz na parábola que no outro dia, quando fala no outro dia, a gente pode interpretar o seguinte, que ele dormiu junto com o cara lá, ele ficou cuidando do cara lá. E aí no outro dia, ele chegou para o dono da hospedaria, pagou com 2 denários, 2 denários, e falou para o dono da hospedaria, cuida dele, e se faltar alguma coisa, depois eu faço e eu pago. 1 denário era o salário de um dia de uma pessoa. 2 denários provavelmente pagariam um mês de hospedaria, né? Naquela época, segundo os estudos, né? E o samaritano foi lá e pagou os 2 denários e falou, ó, depois uma outra hora eu passo aqui, se tiver faltando alguma coisa, eu pago. E encerrou-se a conversa, né? O samaritano foi embora, pagou o que tinha que pagar, ajudou a pessoa. E aí a gente começa a pensar, né? Todo mundo que vê essa parábola, ela interpreta assim, pô, o samaritano teve uma ação nobre, né? De ajudar as pessoas. Não podemos esquecer que um samaritano era inimigo de um judeu, e ele ajudou um judeu, né? Não podemos esquecer disso. Eu falei dos personagens para vocês. E aí ele ajudou e foi embora. Ao término da parábola, Jesus pergunta para aquele perito da lei que questionou ele, quem é o meu próximo? Jesus perguntou para ele assim, para aquele que estava assaltado, machucado, jogado no beiro da estrada, quem é o próximo dele? E aí o perito da lei falou, quem é o próximo dele é o samaritano. E aí Jesus fala para ele, então vá e faça o mesmo. Essa é uma mensagem extremamente forte. O que quer dizer? Que aquele que conhece todas as leis, mas não pratica. Uma coisa é você conhecer tudo que é o certo, que é errado, que é nobre, que é maravilhoso, mas você não pratica absolutamente nada. Então, a mensagem que ele deixou para aquele período da lei foi: vai e faça o mesmo, porque ele sabia que ele não fazia. Ele simplesmente era um guardião de leis e costumes orais, mas que na prática não refletiam o amor ao próximo em verdade. Então, a mensagem dessa parábola foi para aquele guardião da lei. Para nós aqui, que nós estamos destrinchando aqui a parábola, né? Para nós aqui que somos aprendizes, né, de tudo, fica a grande pergunta. E uma das perguntas que eu faço para vocês é o seguinte: vocês são qual personagem? Vocês são o sacerdote, que se acha sabedor de tudo, conhecedor das leis, que dá lição de moral nos outros, que fala a palavra como se fosse o proprietário da palavra, mas na hora de agir não tem ação, né? Acaba não praticando. Quem você é? O levita? Que é aquele que olha, bom, se os outros não fazem, os outros que são poderosos não fazem, por que eu vou fazer? E também passa ao largo do lado, né? Do lado. Ou vocês são o samaritano, aquele que, de coração aberto, independente de quem era aquele homem que estava caído na beira da estrada, se era judeu, não era judeu, se era samaritano, se não era samaritano,
Ele despendeu de grande esforço. Grande esforço. Ele cuidou, carregou, hospedou, pagou, gastou um dinheiro que provavelmente seria muito importante para ele, e ele pagou para aquele trabalho. A mensagem de Jesus é muito forte porque na parábola ele coloca um inimigo do judeu que ajudou. Tanto que Jesus fala tantas vezes, né? Ame os seus inimigos, né? Não, ame os seus inimigos. E quando você vê essa parábola, justamente ele demonstra isso. Ame os seus inimigos. Então, a mensagem é extremamente rica, faz a gente pensar, né, sobre quem nós somos entre esses personagens e como a parábola realmente é rica. Importante sempre entender o contexto da parábola, não só a parábola em si, né? Porque a parábola em si, às vezes, você só lê a parábola, você não consegue entender o contexto, porque, na verdade, Jesus estava respondendo um questionamento, né? Questionamento daqueles que queriam o condenar, né? Que qualquer coisa que ele respondesse contra as leis da época, né, do judaísmo da época, ele seria provavelmente condenado. E ele responde com aquela belíssima pergunta: o que diz a lei? Né? Aí o perito da lei responde. Então, sabiamente, ele utilizou a sua inteligência, a sua perspicácia, contou essa parábola. Quase todo mundo conhece a parábola. Só para curiosidade, os samaritanos hoje, eles ainda existem os samaritanos no norte de Israel, e estima-se que não sejam mais do que 2.000 samaritanos, né, que ainda vivem em Israel. E continuam vivendo no norte, na região de Samaria, que existe até hoje, né, os samaritanos. Então, é uma história rica, mostra todo esse divisionismo judaico que tinha na época sobre o conceito de consanguinidade, né? Se você for descendente das 12 tribos, você é aceito. Se você não for, você não é aceito. E Jesus muitas vezes mostra isso, né? Existem muitas outras passagens onde Jesus inclusive conversava com os gentios, né? Com as pessoas que não eram judaicas, não seguiam a religião nem a palavra. E as pessoas perguntavam para ele: mas por que você conversa com os gentios, né? Com os publicanos, né? E ele respondia: mas por que eu posso sentar com as pessoas que já sabem? Eu tenho que sentar com as pessoas que não sabem, que precisam buscar a palavra. Então é essa a mensagem de hoje, curtinha, a parábola. Eu convido vocês a se inscreverem no canal, dar um joinha lá, mandar perguntas, mandar sugestões de temas. Algumas pessoas já me mandaram algumas sugestões aí, achei legal. Provavelmente vamos utilizar nas próximas lives. E a ideia aqui é ser sempre curtinho, rápido, para que a gente consiga espalhar o conhecimento, espalhar a fé, né? A fé das pessoas. Porque se todo mundo seguisse todos esses ensinamentos, com certeza estaríamos vivendo num mundo muito melhor. Então é importante nos não desistirmos, concentrarmos nos nossos estudos, nos nossos entendimentos, e juntos, de mãos dadas, nós vamos conseguir evoluir como seres humanos e dentro da nossa fé cristã. Graça e paz, fiquem com Deus, até a próxima semana.